não filiado a nos assistir. Vou passar para o meu colega Ademir, para se apresentar também. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Me chamo Ademir Pimentel, estou como vice-presidente atual do nosso Sindicé Sergipe. Estamos aqui nesse bate-papo, informativo para levar, esclarecer, na verdade, pontos importantes na nossa vida cotidiana referente ao fundo coletivo e que vamos começar agora uma grande batalha de direitos, buscando direitos. Próxima cor. Muito bem, agora o meu outro amigo. Pessoal, estou aqui das redes sociais e das lutas, vocês já me conhecem, né? Ricardo Abel, atualmente presidente do Sindicé Sergipe, dando início a esse novo projeto e abrindo a campanha salarial do Ministério. Sim. A gente agora inicia o mês do acordo coletivo, como eu falei no grupo lá, estão abertas a temporada, está aberta a temporada, né? A temporada do acordo coletivo. Então é isso, e vamos dar início aqui, vamos começar. A Esther vai conduzir aqui o trabalho de hoje. Então, como vocês percebem, esse é o primeiro com muito esforço, um esforço de todos os filiados e o nosso de fazer da melhor forma, de forma muito extrovertida, de forma muito espontânea. Então, pode acontecer alguns embaraços porque a gente está iniciando, mas tudo vai ser melhorado. A pauta de hoje, desse nosso podcast, na reunião que a gente fez, foi o seguinte tema, né? O que é o ACT e por que ele importa? A gente quis trazer esse tema porque, como disse Ricardo, a gente está em campanha salarial. Estamos no início das discussões do Acordo Coletivo de 2026. Então, a gente pensou que seria importante esclarecer para você, filiado, ou um futuro filiado, o que é o ACT. Às vezes a gente tem dúvida, a gente ainda, apesar do tempo na empresa, a gente tem a necessidade de alguns esclarecimentos. Então, com essa pauta, a gente vai discorrer um pouco, conversar um pouco, a partir de algumas perguntas. Então, a primeira pergunta, eu vou deixar aqui a primeira pergunta para quem quiser ficar à vontade para responder. Mas a pergunta é: o que é o acordo coletivo de trabalho e sua finalidade principal? Qual é? Então, o acordo coletivo de trabalho, na prática do dia a dia do nós trabalhadores, se torna uma lei, e aí entre firmado entre o sindicato, representando os trabalhadores, e aí o empregador, que é, no nosso caso, é o governo federal. Garantindo as leis, além da CLT, que já existe, só que tem fragilidades. E a gente, no dia a dia, a gente sente essa fragilidade. Então, ele garante outras normas, outras regras, se transformando em lei também, firmado entre o Poder Judiciário, que é o TST, assinado entre partes. Então, por isso que ele é muito importante existir, tem que existir, na verdade, para podermos termos melhores condições de trabalho, Porque tem, por exemplo, se nós não tivéssemos a CT, a gente não tinha essa carga horária de 12 horas. Um exemplo que eu tenho aqui que vem a mim. Então, a gente teria só plantões de 6 horas, inclusive noturno. Então, a CT garante várias outras coisas, Por exemplo, a hora ficta, que a gente você coloca para testar tempo noturno, essa hora ficta você ganha uma hora a mais, trabalhando 12 horas. E quando você bota testado, é meio irreal, assim, a gente fica sem entender, mas a relação é isso. E aí a gente acaba ficando devendo essa hora. Hoje, antes do acordo coletivo, para o trabalhador noturno, essa hora fixa não está mais devendo. Então, assim, isso é fruto de negociações, da luta coletiva e do sindicato representando toda a categoria. Então, Adeline, o acordo coletivo tem como finalidade regular. Sim, regular.
os direitos e garantir que eles sejam cumpridos, né? Porque eles sendo descumpridos têm também penalidades para o empregador. Ok. Ricardo, quem são as partes envolvidas no acordo coletivo? Quando do acordo coletivo do trabalho, as partes envolvidas sempre são os sindicatos, na base, né, cuidando diretamente do contato com os trabalhadores, né, como a gente faz, né? Esse contato ele não é só com as assembleias. A assembleia é onde se ratifica tudo, é onde se conclui o trabalho, mas ele é o dia a dia, né? A proximidade. Ele também é feito junto com as confederações e federações, que também fazem parte desse acordo. E aí são os grupamentos de sindicatos. Eu estou explicando isso porque as pessoas têm uma certa dificuldade de entender esse grupamento de sindicatos, o que significa, né? Então, os trabalhadores são filiados ao sindicato, os sindicatos são filiados às federações e confederações. Então, do mesmo modo que os trabalhadores se organizam em torno do sindicato, os sindicatos se organizam em torno das federações e confederações. E isso negocia com a EBSER, a nível nacional. O acordo é um só, né? O acordo não tem por categoria, ou por especificidade, ou por cláusula, não é só por jornada, não é só por questões de saúde do trabalhador, mas o acordo ele passa por todas essas etapas, todas essas cláusulas, né, todo esse permeio, e os entes são esses que vão discutir tudo que está ali, né, dentro da negociação, pautado pelos empregados. Sim. Ricardo, ainda falando sobre as partes envolvidas, no ACT da EBSER, na sua experiência já, quem normalmente participa dessa mesa? Quem normalmente participa dessa mesa são os dirigentes sindicais e também alguns empregados que são eleitos para participar dessa mesa. Essa mesa é uma mesa feita da forma mais plural possível, considerando as categorias, considerando as especificidades, considerando as profissões, considerando um monte de coisa, né? Então, acaba que participa dessa mesa um monte de vontades, vamos dizer assim, um monte de interesses, né? Que vão ter que se coadunar em um acordo para chegar a um consenso, né? E que seja bom para os trabalhadores também, né? Porque, no fim das contas, o acordo, a perspectiva do acordo é avançar no ganho social, avançar no ganho financeiro, é avançar. Ademir, ainda falando das partes envolvidas, na sua experiência de participação de acordo coletivo da EBSER, quais são as dificuldades que você viu nesse momento de negociação? Durante a negociação, você vai vivendo inúmeras dificuldades, né? Sempre aquela que a gente olha, é financeiro, isso é parte recurso, isso fica fora e fica sempre esse debate. E a gente tenta provar que existe, porque também tem acesso a LOAS, a lei de orçamentária, né? E aí, hoje tudo é mais assim, o grande passe quando parte é alguma coisa que impacta no financeiro. Então, as divergências são enormes, mas assim, às vezes entre grupos também, né, a gente está aqui no sindicato, também vamos nos isentar disso, né, por questões de base, que se defende uma ideia, defende outra, mas aí, no momento, tem que entrar no consenso, né, só finaliza com o consenso da divergência. Então, a divergência vai existir entre as bases, mas só finaliza com o consenso. Inclusive, às vezes acontece de finalizar com a greve, né? Que não é o que nós queremos, mas o acordo coletivo, alguém me perguntou, Ademir, quando é que vai finalizar o acordo desse ano? Não se sabe quando finaliza, se sabe quando se inicia. A finalização do acordo coletivo é muito complexa.
porque vai depender da negociação, vai depender toda a negociação do acordo coletivo, deixando claro a base aqui, não é decidida pelos representantes. Quando a SE faz a devolutiva de alguns pontos, se volta para fazer assembleias, se apresenta essas devolutivas e as assembleias aprovam ou não. Então, assim, esses embates também para sentir na base. A base é para saber quais os embates que está acontecendo, que foi encaminhado, que eles não aceitam, não aceitaram, né? A empresa, o governo, no nosso caso, etc. Então, uma soma de forças, né? Que a base tem que estar preparada, também atenta, para poder cobrar, porque a sociedade tem esse poder, né? Os trabalhadores têm esse poder. Carlos, ainda falando partes envolvidas e do acordo etc. Sei que a gente tinha uma programação, mas vai vir dessas perguntas. Quais são as datas do acordo? Você sabe qual é a data da primeira mesa desse ano? Sabe? A primeira mesa desse ano vai acontecer. Chegou aqui Reginaldo aqui, chegou agora. A primeira mesa desse ano vai acontecer agora no final do mês de fevereiro. Deve acontecer ali em torno do dia 24, 25, 26, né? Quando deve ocorrer a mesa. Então, e aí a gente está na expectativa, né? Para ver o que vai acontecer das negociações, né? Ok. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, pode mandar no chat do canal. Não é isso, Ricardo? No final do nosso debate, a gente pretende, no máximo, ser de 35 a 40 minutos. A gente pode responder também os seus questionamentos, tá? Esse pronto chegou, eu vou passar aqui para ele o microfone para ele se apresentar. Boa noite. Para cá para a câmera. Acho que é melhor posicionar, né? Uhum. Reginaldo, né? Sou diretor de finanças do Sincer. Estamos acompanhando aqui o início da nossa conversa salarial, começando a falar sobre acordo coletivo de trabalho. Vamos dar o melhor que seja possível nessa. Vamos ver aqui com os colegas aqui a continuação do trabalho e em que ponto nós estamos. Um abraço a todos. Reginaldo, posso fazer uma pergunta? Pode. A gente gostaria de entender quais são os principais benefícios do acordo coletivo para os trabalhadores. Você pode nos dizer? Posso. Bem, o acordo coletivo de trabalho, a grosso modo de se entender, é uma legislação que você faz entre as partes, ou seja, patrões e empregados. Nós temos direitos e deveres que são redigidos no acordo coletivo de trabalho. Esse acordo coletivo de trabalho, ele pode valer por 1 ano a 2 anos. Nos deveres, certo? Tem algumas obrigações que são pactuadas com os patrões e nós temos os nossos direitos também que são colocados ali. Hoje, né, com a reforma da CLT, hoje nós temos uma situação em que o acordado às vezes vale mais do que o legislado. Então, às vezes, as pessoas falam, né, porque tem na CLT determinados direitos. Então, o direito que está na CLT, ele é tido assim, como um mínimo que pode ser dado ao empregado. Então, quando nós pactuamos determinadas situações, dá exemplo de uma licença para um maior tempo, se conseguisse uma licença de maior tempo, uma licença maternidade, iria ser colocado no ACT. Isso valeria para aqueles empregados daquela empresa, facilitando suas vidas. Temos também diversas situações. No nosso acordo coletivo, em especial, nós temos a situação econômica, né, que geralmente o que mais interessa aos empregados é quando você vê o índice inflacionário do ano anterior para o ano posterior. Quando você faz esse acompanhamento, e aí você faz essa variação. Existe uma disputa, né, com a empresa, sempre ocorre, e caso a disputa
com a empresa nas negociações não logo em êxito, os empregados acabam utilizando os 300, né, que é o instrumento da greve. Mas nós temos uma acordo coletivo que ao longo desses anos evoluiu bastante. Para quem se lembra, em 2014 nós tínhamos poucas cláusulas no nosso acordo coletivo de trabalho. Hoje o nosso acordo coletivo de trabalho tem muito mais cláusulas e ele avançou em relação ao tempo de 2014, porque a gente tinha mais só as questões econômicas. Hoje o nosso acordo ele também abrange algumas questões sociais e questões também de dentro do trabalho, dando condições de trabalho. Existem diversas situações em que o trabalhador não tem, às vezes, condições de trabalho, mas o acordo coletivo prevê existem multas caso a empresa não consiga cumprir ou de uma forma ou de outra não cumpra com essas determinações. Vou passar agora aqui. Então, veja, a gente pode entender que o ACT ele serve para ajudar a adequar a realidade operacional da empresa às necessidades do trabalhador. Com certeza. Queria falar um pouco mais e dar exemplo sobre isso, Aline? Mas mesmo que você adequar a CLT como regional de acordo, e nós todos falamos, ela é um pouco sem emoção, vamos dizer assim, ela é seca, rígida. Então, o ACT acaba tendo essa flexibilidade de regras, de beneficiar durante a nossa vida de trabalho como trabalhador, a gente vai identificando pontos que a CLT foi feita lá e ninguém viu isso, né? Tipo, o descanso não é suficiente, os trabalhadores estão adoecendo, né? Hoje a TNR1, que é sobre a questão da saúde mental, que não se falava lá atrás. Então, assim, a nossa vida é dinâmica e o ACT também é dinâmico. Só que a CLT ela está estagnada há muitos anos e ainda teve uma piora, né, na reforma aí. Então é muito importante essa questão de estarmos garantindo esses direitos em acordo coletivo de trabalho. Aí sim nós conseguimos melhorar o nosso dia a dia. Então, como eu pontuei, essa hora fixa que você colocava atestado, está no ACT, isso é um benefício que às vezes você não percebe no dia a dia, mas isso é muito importante. Se você botar 5 dias de atestado, você tem 5 horas a menos, negativo, né, que entra no noturno. Então, isso é um ganho. Então, você teria que pagar essa hora. E você tem um prazo para pagar. Se não, você não pagar em hora, com trabalho, vai ser descontado do seu dinheiro. Então, é mais um ganho real, né? Eu vejo isso como um ganho real, como o ticket que nós acordamos não tem na CLT, não tem nas regras da lei que diz que pode ter ticket. Hoje, se você adoecer na IBSE, estou falando, na IBSE, 12 meses, se você se afastar, você tem direito de continuar recebendo seu ticket de alimentação. Isso é importante, isso é alimento, isso é vida para sua família, menos uma preocupação, vamos dizer assim, né? Porque o dinheiro reduz quando você vai para o INSS. Então, assim, o acordo coletivo não é só o dinheiro real que você vê, né? Tem outros benefícios que agrega e soma e se transforma em dinheiro. É isso que eu sempre coloco para as pessoas. Claro que nós queremos que nosso salário base tenha um reajuste, que tenha um ganho real, que tenha as coisas, né, que nós precisamos também. Entendi, Aline. Eu acho que é importante a gente, talvez, já no próximo encontro, e deixar aqui já marcado com vocês, estudar o ACT que está em vigor. Né? Para que você, que muitas vezes precisa se afastar por motivo de saúde, ainda não se afastou, porque desconhece alguns direitos que já estão previstos no ACT. E tantos outros casos que a gente não conhece porque na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente não sabe como é de fato essa previsão no ACT. Então, continuando sobre a questão da CLT e do acordo coletivo, eu queria saber, eu vou perguntar a Ricardo, se
Tem algum debate que a CLT traz, que está previsto na CLT, mas que a gente não acompanha no acordo coletivo, exemplo do reajuste, do percentual de reajuste? Você entende a pergunta? Entendi. Não sei se eu consegui compreender profundamente. Aí tá aqui, vocês estão me vendo com o telefone no ouvido, pessoal, porque eu estou aqui tentando ajeitar o áudio, né? Tentando fazer o melhor possível para o trabalhador poder assistir e continuar assistindo. Um técnico laboratório, sendo técnico. Me virando aqui, né? A gente trabalha na saúde, né? Não trabalha com isso, né? A gente tá tentando dar nosso jeito aqui. Tá dando certo. Estamos tentando. É nosso primeiro, né? A primeira vez que a gente vem para cá fazer essa ideia, né? Um projeto que a gente tem na cabeça há muito tempo, né? Tem que falar sobre isso. O que acontece? Por exemplo, muita gente me pergunta, sabe? Sim. Quanto do reajuste. O reajuste que deu com o salário mínimo, não podia dar o meu salário pronto, sem precisar todo esse negócio de negociação, sem precisar tudo isso. O problema é que a lei não permite, né? A lei não permite que o índice aplicado ao salário mínimo seja automaticamente aplicado a todos os salários no Brasil. A lei ela obriga que tenha negociação entre as partes, que tenha participação do sindicato, e isso é muito importante, pessoal. Isso é uma conquista, na verdade. Muitas conquistas se perderam como conquistas ao longo do tempo. Sim. E essa é uma delas. É você conquistar o direito de negociar algo acima do que foi pactuado para o salário mínimo. Porque essa é a ideia principal, né, Reginaldo? Essa é a ideia principal da negociação coletiva. É a gente tentar negociar algo acima, algo além do que foi pactuado ali no salário mínimo. Então, a gente busca isso, né? E a gente só consegue isso com o apoio da base, com a mobilização, muitas vezes com a greve. Na história da EBSER só teve um ano que a gente não teve greve, né? Foi no primeiro ano do governo Dilma, né? A filiação, inclusive está aqui o QR Code na tela, né? É só escanear e se filiar. E é isso, sabe? A necessidade do acordo, ela é imperiosa para ter o reajuste. E junto com isso a gente vai discutir o plano de benefícios, que aí é o ticket alimentação, é o auxílio saúde, é o auxílio pessoa com deficiência no nosso caso, né? E outros auxílios que foram pedidos agora, né, para serem incluídos na negociação. E é isso, entendeu? A principal tarefa do acordo coletivo, além de trazer esse ajuste fino entre as partes de cláusulas sociais e outras coisas, é conseguir um bom reajuste no salário e nos benefícios. Reginaldo, a gente pode então dizer que o ACT é um instrumento de segurança jurídica? Sim, na relação entre empregados e empresas, geralmente a segurança jurídica está amarrada ao ACT. Porque caso não logre êxito, uma negociação, alguma coisa, e você tenha que ir à justiça, você vai utilizar essa legislação entre as partes para garantir os direitos. Principalmente, por exemplo, Ricardo citou aqui a questão das greves. A greve é, por lei, uma autotutela do empregado, quando o empregado insurge, dizendo, olha, você não quer negociar, então eu vou parar meu serviço, eu não vou mais produzir para você, ao empregador. O que ocorre? Geralmente a justiça pede uma suspensão da greve e nós levamos esse pleito ao judiciário. Lá eles vão avaliar justamente por índices infracionários e documentações certos para alcançar o êxito no judiciário. E aí eles acabam definindo um percentual que a empresa teria que ofertar ao empregado. Então, é sim uma segurança jurídica o ACT. O ACT, que é o Acordo Coletivo de Trabalho, que é feito entre empregado e empresa, aí chama ACT. Se você, por acaso, tivesse várias empresas, a gente teria uma convenção coletiva de trabalho. Eu acho que isso é bom, porque muita gente pergunta, às vezes, por que não é uma convenção? Não é uma convenção porque é uma empresa só. Se fossem várias empresas que estivessem fomentando um acordo para várias empresas, se chamaria Convenção Coletiva de Trabalho.
E realmente o ACT ele traz muitas coisas para o empregado, e toda vez que a gente vai para a negociação, a gente está sempre tentando angariar algum direito a mais, né? Durante muito tempo, vou dar só um exemplo de um direito que foi conquistado através de uma sentença judicial, que foi o abono, que todos são 2 dias de abono por ano, né, para os empregados. E durante muito tempo a empresa sempre tentava tirar, toda vez ela tentava tirar, toda negociação ela tentava tirar o abono. Embora o abono, né, exista, né, em várias empresas, mesmo públicas, né, mas nós tínhamos esse problema. Mas, com o passar dos anos, ele já foi incorporado, as pessoas já entendem como utilizar o abono, e isso é bem. Isso é uma vantagem, ou seja, você tem a tinha também a gente lembrar disso, e a gente está sempre tentando otimizar a mais. Com o Reginaldo falou desse abono, além da gente estar firmando um acordo, existe a mesa local de negociação, né? E o sindicato está atento a tudo isso, que chega demanda do trabalhador. Tipo, está acontecendo um movimento que as chefias estão querendo que programe esse abono já do ano todo. Isso não existe. Existe um prazo mínimo, né, na norma, que você tem que pedir o abono, né, dentro do prazo. Então, assim, o abono é um benefício do trabalhador. E aí você quer que ele já programe o ano todo mundo? Não tem como, gente, porque você pode precisar de um outro momento, porque tem que ser aquela data. Então, tá meio que... Então, assim, é uma demanda que nós vamos levar para a mesa local de negociação. Temos que entrar num consenso, né? Além de ter todas essas cláusulas que a gente está lá assinado no ACT, ainda tem os embates com a chefia, com assédio, com imposição, né? Os setores aí de pessoal cria novas regras, então o sindicato vai atuar nessa parte de mostrar, não, isso não pode, isso não está no ACT, você está criando novas regras fora do ACT, então não é tão simples, a luta é contínua. Então, sobre folgas eleitoral, tudo nós estamos dia a dia levando nessa mesa permanente, tanto Lagarto quanto Aracaju, né, que tem coisas incomuns, mas tem coisas bem distintas para ser discutidas. Parece que alguns HUs insistem, né, em fazer uma regra dentro da regra. Isso mesmo, tio. Eu vou aproveitar para tecer um comentário aqui. As pessoas sempre indagam nas reuniões e sempre falam com o Ricardo, ou mandam também pelo meu WhatsApp, e é uma pergunta sempre constante. Então, vou esclarecer uma coisa que a gente está sempre trabalhando na negociação, principalmente com os superintendentes dos hospitais. É o seguinte, se existir uma norma no acordo coletivo de trabalho que foi elaborada entre patrão e empregado, certo? Seja qual for a norma, ela está lá elaborada entre patrão e empregado. A posteriori, ela não pode, certo, ser reformada ou criar regras de forma unilateral. O que quer dizer? Eu vou lá e prevejo que tem um benefício que é o abono. Então, o empregador depois não pode, certo, criar uma norma de como é que vai ser esse abono, como é que vai ser as coisas. Ele não pode criar essa norma.
Essa forma foi criada de forma bilateral, ou seja, houve discussão durante vários meses entre o patrão e o empregado, que somos nós. Passou esse tempo, foi redigido o acordo, ele foi registrado no Ministério do Trabalho, a lei está em vigor, não pode a empresa, depois, de forma unilateral, tentar regulamentar ou criar regras em cima daquilo que foi criado de forma bilateral. Então, as pessoas sempre perguntam isso porque sempre está aparecendo uma normazinha tentando regular determinada situação que está lá no ACT. E isso realmente não pode. A empresa, para fazer isso, ela tem que usar os instrumentos que são a mesa de ACT, de Acordo Coletivo de Trabalho, e a mesa nacional de negociação permanente. Teria que se chamar e fazer um aditivo, um acordo coletivo, se ela achasse que determinada norma não estava indo a contento. Mas isso teria que ser negociado de forma bilateral. E não de forma unilateral, e você chegar e descobrir que existe uma regulamentação sobre um direito que você acaba de constituir. Sempre as pessoas perguntam e a resposta é não. A empresa não pode regular de forma unilateral. Muito obrigada. Mas, Ricardo, qual é o prazo de validade do ACT? E o que a gente tem como histórico desses prazos? Eu acho que o último, o que está vigente, teve uma história aí para contar sobre a validade dele. Teve sim. O acordo coletivo ele pode ser de 1 ano ou de 2 anos. Nós tínhamos aquela ideia que talvez 2 anos seria melhor, né? A gente tinha essa ideia na cabeça, né? E a gente achava que se houvesse um acordo de 2 anos seria melhor para ter tempo, né, de acordo fechado, para ter tempo de discutir cláusulas, para ter tempo de realmente usufruir o acordo coletivo. Porque todo ano o que acontece é que a gente vai para a briga, vai para o embate, passa meses negociando, e quando fecha o acordo, muitas vezes está perto já da próxima nota base. Aí recebe o retroativo, né, e não consegue usufruir nada direito do que negociou. É perdido, né? Só que não foi tão bom assim. Pelo menos, na minha opinião, de muitos colegas que eu pude conversar sobre isso, não foi tão legal não. A gente ficou num acordo de 2 anos, na verdade, e engessou. O que aconteceu na prática é que engessou o processo e acabou que a administração começou a emitir POPs e normativos e regras por cima da regra que o Reginaldo está falando aqui agora, sem negociar com o sindicato, querendo regulamentar o que está escrito no ACT, o que não precisa ser regulamentado, o que está óbvio, né, que está escrito de forma clara no ACT, porque não precisa explicar que 2 meios períodos são 2 metades do período. Não precisa explicar que se o empregado quiser usar os 2 de uma vez, ele pode usar, porque está escrito de forma muito clara isso no acordo coletivo, né? Então, a empresa tenta explicar nos POPs o que está escrito no acordo e regulamentar, contando com a não reação, né? Porque contando que o trabalhador não vai reagir, que vai aceitar e que vai conseguir diminuir os direitos que o empregado tem, que é muito sobre isso, né? Então, assim, não foi uma experiência muito boa esse acordo de 2 anos agora. Eu não sei se nas negociações agora vai aparecer de novo essa proposta, né, de 2 anos, mas até onde eu pude ver, a ideia central é 1 ano. Eu participei da comissão de minutagem lá com o pessoal da CNTS e a posição de todo mundo é um acordo de 1 ano. Não tem por que fazer esse acordo mais de 2 anos, né? Assim, para a gente da EBSER não funcionou muito bem. Ok. A gente já tem quanto tempo de conversa? Uns 40 minutos? 40 minutos, A gente já começa a caminhar para o fim, sim, mas tem ainda umas 3 perguntas que ainda tem muito para falar, mas a gente já começa a planejar o nosso encerramento. Mas, Ademir, você é um cara muito importante para o nosso sindicato, porque você tem uma liderança com a base. Nesse sentido, como você pode nos dizer
sobre a participação como a participação dos trabalhadores pode influenciar na negociação do acordo coletivo. Veja só, pessoal, agradeço a Esther dessa força toda aí, mas a força que eu sempre acho que eu tenho é vindo da base. Eu sou muito de estímulo, então quando eu vejo que a base está focada e está dando respaldo, né, a gente vai crescendo e tendo essa capacidade de liderar. E a capacidade de liderança é de cada pessoa, né? Não se compra na faculdade. Então, assim, o que eu digo sempre aos trabalhadores é a organização. Estar afiliado ao sindicato não é para finalizar o ACT, é para liderar, defender o trabalhador dia a dia, né? Tem a mesa permanente de negociação, tem as demandas locais, que a gente tem que o tempo todo estar usando advogado, usando tempo, que tempo é dinheiro. Então, assim, a mobilização, né, que eu vivenciei, quando o trabalhador entende que ele faz parte do processo, a empresa vai pensar diferente. Essa questão dos 2 anos do acordo coletivo foi uma imposição, porque num acordo coletivo, ela já está dizendo, um acordo, existe um meio, né, termo. Então, assim, eu dou isso, mas eu preciso disso. E acabou, diante disso tudo, né, para não se ter mais embates, ficou esses 2 anos, que não foi uma demanda tão agradável, mas quero deixar aqui claro, precisamos estar organizados, mobilizados, filiados. Até o número de filiados do sindicato que vem no contra-cheque, a empresa tem controle sobre isso. Então, vai ter uma assembleia, tem 20 pessoas no universo de 3.000, vamos dizer assim. A empresa sabe, entende, não, as pessoas não estão mobilizadas. Então, nós precisamos falar com o colega, dizer ao colega, olha, o ACT é nosso, depende também da gente estar mobilizado e levar isso como um desejo mesmo mais íntimo. Por quê? Porque é a nossa vida, né? O ACT é uma construção de anos. Não se leva aquelas cláusulas todas que estão na minutagem, na minuta, e vai ser aprovado. Mas o que vai ser aprovado, normalmente não se consegue tirar mais, vai se acrescentando, vai acrescentando novos direitos, novos dentro dos anos que se passam. Então, vamos pé no chão e somar forças. Esse é o caminho para a gente ter um êxito no nosso acordo coletivo. Reginaldo, a gente pode dizer que o acordo coletivo e a participação dos trabalhadores ajuda a equilibrar um poder desigual entre empregador e empregado? É um poder de barganha a mais? Sim, pode avaliar que o empregado, para disputar o que acontece hoje na Justiça do Trabalho. A gente vê que o empregador ele tem um poder muito grande sobre os empregados. Ele tem o poder de direção, né? E no poder de direção ele faz várias coisas. Ele tem a disciplina, a organização do trabalho, certo? São coisas que pressionam o empregado. E o empregado, para ele se opor a essa situação, o que ele precisa? Ele precisa estar unido, certo? Junto com seus colegas, e juntos eles podem pleitear as situações e as coisas que ele deseja alcançar dentro do ACT. Não existe outra forma e não existe assim um grande segredo. O segredo para se alcançar as coisas dentro do ACT é união. É quando todos os trabalhadores se juntam e dizem: essa situação não dá mais para mim. Eu já esperei muito, eu quero que tenha determinada coisa dentro do meu acordo coletivo de trabalho, e se você não aceita, então eu vou paralisar a minha mão de obra, certo? E aí eu vou alcançar esse direito. Por outro lado, os patrões estão sempre juntos, né? No caso aqui, o empregador é o Estado, mas o empregador, mesmo sendo o Estado, ele não age muito diferente dos empregadores em geral. Ele sempre constrange o trabalhador para que ele não alcance aquele direito. Os empregados, eles têm que entender que a única forma
de que você sendo hipossuficiente em relação ao empregador, principalmente o Estado, a única forma de você se insurgir contra isso é se unir ao seu sindicato, usar as suas propostas de maneira clara e estarem unidos para pleitear aquilo que você deseja alcançar. Não adianta você fazer pleitos que sejam assim, de forma, só vai atingir determinada categoria ou coisa. Você tem que fazer pleitos que atinjam a todos e que seja bom para todos os empregados. E os empregados devem estar unidos, coesos na sua proposta, e eles não devem desistir jamais. Elas devem utilizar todos os meios que sejam possíveis. Unam-se aos seus sindicatos, porque os seus sindicatos têm assessoria jurídica, os seus sindicatos vão lhe dar as instruções necessárias e vão dar a proteção que o empregado precisa nessa hora, principalmente quando vocês estão lutando por direitos e renovação de ACT. Eu acho que a coisa mais importante neste momento, quando você vai pleitear e entrar na briga do ACT por novas melhorias, novas benfeitorias e um aumento salarial, vocês têm que estar unidos ao seu sindicato e lutando junto com ele para alcançar o objetivo que é a sua melhoria no ACT. Todos juntos, unidos com o sindicato. Essa é a palavra de ordem quando você tem que pleitear alguma coisa. A força vem da união de todos os trabalhadores. Em relação ao empregador, nós somos hipossuficientes. Ele possui N formas de coisa. O governo federal, a exemplo, tem a AGU, a CGU, tem a Advocacia Geral da União. Então, gente, são órgãos que são muito fortes dentro do governo federal. Então, nós só temos os nossos sindicatos. Então, na hora de fazer um pleito, na hora de fazer uma luta, nós precisamos estar todos unidos, juntos, coesos, lutando por nossos direitos. Bom, isso mesmo, repetindo aqui o que a Ademir falou baixinho comigo. Então, Ricardo, vou finalizar esse debate com você. E depois a gente segue, cada um fazer uma fala final. Esse nosso primeiro, pode ser muitos e muitos, para que a gente possa articular, mobilizar a base. Esse é o nosso fundamento. Ricardo, o que é um sindicato forte? Antes de responder, sabe, como é o nosso primeiro, aí eu sei que teve momentos que o áudio não ficou muito bom, teve um momento que ficou mudo, o pessoal falou aqui, mas é a primeira vez, pessoal. Foi E mesmo, ficou foi, muito. foi. E a gente está aqui tentando, né? Estamos aqui tentando. Próxima quinta-feira tem de novo. A gente pretende fazer semanalmente, toda quinta-feira, né? Esse mesmo horário. Se inscreva no canal daqui nosso do Simcer Sergipe, é o nosso canal oficial do Simcer, tá? E os próximos vão ter melhor qualidade, deixa comigo. Então, o sindicato forte. Primeiro, o sindicato forte é o sindicato que tem a base presente, tá? Presente no dia a dia do sindicato, os trabalhadores filiados participando ativamente da vida do sindicato. Às vezes, sabe, a direção do sindicato, ela não tem todas as respostas, não sabe tudo. Por mais que tenha bagagem, por mais que a Ademir já tenha uma grande bagagem, Esther tenha uma grande bagagem, eu tenho uma grande bagagem, Reginaldo também, vocês nos conhecem já de muitos e muitos anos aí na luta, no enfrentamento dentro do hospital universitário, de Aracaju, de Lagarto, né? Então, mas a gente não tem todas as respostas. Muita coisa às vezes acontece da participação de vocês. É por isso que eu sempre digo, a participação ativa, tá? Estando filiado, estando junto, estando presente nas assembleias, presente nas rodas de conversa que nós fazemos. Então, assim, esse é o sindicato forte. E a Ademir pontuou muito bem quando ele falou aqui sobre o que a gestão olha. A gestão conhece dos dados, conhece das informações, né? Hoje, por exemplo, a filiação do Simcer vem do desconto no contra-cheque.
Então, a EBSER, sede em Brasília, desconta do contra-cheque de vocês e repassa para o sindicato. Então, ela sabe exatamente quantos filiados tem, né, dentro do quadro geral de trabalhadores. Então, ela conhece exatamente qual é o poder de mobilização do sindicato. Ela sabe que essa turma que está aqui na direção consegue mobilizar hoje 370 afiliados ao sindicato. Ela sabe disso. A gente tem um universo de 2.300 e poucos trabalhadores hoje, né? Então ela sabe. Então ela já olhou e disse: aqui dá um pouco mais de 10% dos trabalhadores, 15%. Então ela faz essas contas de mobilização. Aí o sindicato é forte quando tem a base junto. Então a empresa vai tratar pensando nos dados, nos números, né? Inclusive a EBSER faz muito bem isso, a EBSER é muito fria nisso, né? Assim, tem coisas que a gente percebe que se leva em conta o rodapé da lei, mas não se leva em conta o ser humano, né? Então, Atividade, se no dia a dia isso já acontece, você imagina as questões macro que envolvem a entidade sindical e as entidades nacionais, né? Imagina. Eu já vi mesa de negociação, por exemplo, da empresa dizer para determinada federação na mesa: você não tem 5 filiados na IBSE, sabe? Que ela conhece o poder de mobilização. Então, esse é um sindicato forte, nessa sabe, fala Esther? ela descredencia, né? Ela descredencia porque ela sabe da importância para vocês, trabalhadores. Porque, assim, no mundo que nós vivemos, no mundo Capitalista. capitalista, né, que a gente vive, que é fato, não tem como negar, então, o poder que você tem é o quanto você consegue mobilizar, tanto de pessoas como de recursos financeiros. Com Porque certeza. não tem como. Isso é um poder real, né? Isso é um poder de fato. Então, se o sindicato não mobiliza nem pessoas e nem recurso financeiro, assim, para que eu vou me preocupar enquanto patrão, ainda mais falando do Estado, né? Do poder público, né? Que detém, como o Reginaldo bem colocou, a AGU, a CGU, o Tribunal de Contas da União. Não, mas Toda a são articulação órgãos, política. e a articulação política do Congresso, né? Não, mas são órgãos autônomos, beleza, né? Até a página 2, né? Assim, pô, a gente viu agora, no final do ano agora, a EBSER conseguiu alterar a lei a favor dela, Isso. sabe? Alterou-se a lei. Existiu uma discussão sobre a questão dos precatórios, só para dar um exemplo prático do poder que o governo tem, né? Existia uma discussão com relação a pagamentos de indenização de processo judicial, porque a lei era omissa até certo ponto, então não deixava clara a situação, se a EBSER era ou não, podia usar ou não o precatório, a forma de precatório, né? Para não pagar. Para não pagar, para dar um calote de mais tempo, né? A lei foi alterada no Congresso Nacional a favor da EBSER no Canal da Noite. Então, assim, é contra esse poder que a gente luta. E a gente só consegue lutar se tiver o apoio da categoria. Se não tiver, não tem jeito. Sindicato forte é sindicato que tem apoio, resumindo, que consegue mobilizar recursos e consegue mobilizar pessoas. Excelente, Ricardo. Vou aproveitar para dar um exemplo do poder de recurso financeiro. Esse espaço aqui é alugado com a contribuição. Isso, Isso aqui é a nossa sede, né? É um isso. co-work que a gente passa para vocês o endereço constantemente, mas a gente está acontecendo isso por conta do dinheiro da filiação. É. Bom, pessoal, já são 18h58. Oito. A gente vai encerrar antes de dar o fim nesse encontro. Por mim, ficava mais tempo. A gente tem que encerrar. Eu vou pedir para a Ademir fazer as considerações finais dele e depois de cada um de vocês. Então, pessoal, agradecer, né, que estamos aqui graças também aos filiados, né, porque a contribuição sua faz esse momento acontecer e conclamamos que os colegas também falem para os seus colegas: vamos nos filiar. Esse é o grande segredo de qualquer sindicato, né? Ele tem condição de ter um escritório de jurídico bom, 2 escritórios,
quem manda hoje, quem determina hoje as nossas vidas, né, é o judiciário. Então, para você garantir, você tem que ter um bom jurídico ou mais de um, né, como tem alguns sindicatos aí. Então, assim, é muito, muito importante. E agradecer mesmo. Então, estamos crescendo. O Sindicer Sergipe é um sindicato exclusivo dos trabalhadores e trabalhadoras da ABSER de Lagarto e de Aracaju, né? Somos trabalhadores também da ABSER, estamos no chão da fábrica, né? Como se no popular diz, nós estamos trabalhando lá e sabemos o que acontece. Então, eu agradecer e passar agora a palavra aos outros colegas. Ricardo, Eu também quero agradecer a quem nos ouviu aqui, a quem ainda vai nos ouvir também. Obrigado por ter nos escutado. Quero agradecer a quem ajudou a fazer esse sindicato, né, esse grupo que está aqui, mais outros, né, que não estão aqui hoje, mas ajudaram muito. O Sindicer, esse mês, faz um ano da sua Assembleia de Fundação. Dia 26 de fevereiro, a gente faz um ano. De efetivo exercício, 7 meses, né? A gente tem agora 7 meses que o CNPJ foi aberto. Então, assim, a gente tá caminhando com força, com vontade de representar e muito bem pontuado por Ademir, sabe? Nós somos empregados da EBSER também, não esqueçam disso quando falarem com a gente, tá? Sim. Às vezes a gente assim, que esquece isso, sabe? Esquece que a gente também é empregado. O Reginaldo saiu do trabalho e correu para cá, né? Para poder estar aqui a tempo. Então, assim, é isso. A gente está tentando fazer alguma coisa. Estamos tentando lutar contra o que O está sistema. posto, contra esse sistema, porque a gente acredita no mundo melhor, principalmente. Tá? Acho que e que nosso mundo pode ser um pouco melhor, pode ser um pouco mais suave. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? E agradecer, obrigado por ter nos ouvido até aqui e vamos até a próxima. Reginaldo. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de nós estarmos aqui juntos e em união, né? E esse grupo aqui, colegas, a gente sempre está juntos em várias batalhas. Aí, já que o Ricardo estava lembrando do passado, eu vou lembrar também uma situação do passado. No ano passado, vários colegas chegaram em mim desesperados, porque uma demonstração do poder que a empresa tem, até mesmo de assustar o empregado, de incutir na cabeça do empregado de que determinado direito ele não possui. Certo? Isso foi no caso da insalubridade. Teve colegas que me abordavam no corredor e diziam: vamos perder, não vamos ganhar, não vamos. Eu falei: gente, tenha um pouco de paciência e calma. A gente está estudando esse caso já há muito tempo. Estamos em contato com o jurídico. Eu, Ricardo, Ademir, Esther, várias vezes fomos conversar com os advogados. A gente passou essa situação e a gente tem um bom direito. A gente vai discutir isso e a empresa continuava fazendo a campanha dela, mandando informações para os nossos e-mails, fazendo, assustando os colegas e todo mundo com aquele medo e tal. Mas, graças a esse grupo que está aqui, nós tivemos êxito, certo? Quando na nossa ação aqui por Sergipe. Então, nós tivemos uma vitória e depois essa vitória foi conseguida nacionalmente em outras coisas, mas é sempre bom lembrar que isso só aconteceu por causa da união e de que os sindicatos estavam presentes e nós lutando por vocês. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, porque, mais uma vez, isso aqui é um instrumento para unir o trabalhador, unir todos os colegas em prol de uma causa única. O nosso objetivo, que é melhorar a vida do trabalhador a cada dia. Eu quero parabenizar os colegas que vieram aqui, agradecer também aos colegas que, por um motivo ou por outro, não conseguiram vir nesse nosso primeiro podcast, mas é preciso lembrar que nesse momento é mais necessário a nossa união. Um abraço a todos aí que vieram. Bom, vou ser mais breve, porque os colegas já falaram o que eu precisava também falar, mas vou encerrar com um desafio. O desafio é o seguinte: você vai participar da próxima quinta-feira desse podcast.
Você vai comentar com um colega de trabalho e vai chamá-lo para participar também. Porque com a participação de vocês, assistindo, vindo até a gente, questionando, que a gente vai melhorar. É só com a participação de vocês. Reginaldo trouxe uma palavra que é do cotidiano dos últimos tempos. O medo. O medo tem sido um instrumento de dominação. Não tenha medo. Não tenha medo. Se filie, chegue até a gente, tire suas dúvidas. Não fique calado. Se está querendo entender melhor o sindicato, vem até a gente vai explicar tudo. E o desafio está lançado. Próxima quinta-feira estaremos aqui esperando vocês. Queria fazer um brinde, aqui se chama Café com Acordo, aí a gente colocou umas xícaras. Ganha por cento de sério. É, por fim de série. Obrigada. Eu. Boa noite. Tchau, boa noite. Story.